Boa noite. O que dá para dizer dessa partida? O Curitiba vence de goleada. Achei até que o pessoal ia derrubar aquela trave ali, de tanta bola na trave hoje no segundo tempo. E no jogo também, que teve uma curiosidade, que das 3 substituições que você teve que fazer, você não teve a oportunidade de escolher nenhuma. Você foi forçado a fazer as 3. Olha, uma vitória consistente, né? Analiso assim. Acho que a equipe do Curitiba ela pôde controlar o jogo todo, teve maturidade, tanto é que teve momentos que a equipe do adversário saiu para o jogo, mudou um pouquinho a forma de jogar, colocou um pouquinho mais a nossa marcação lá atrás, mas não houve desespero, né? Nós tivemos a paciência de marcar e roubar essa bola, aí quando nós roubamos, nós fizemos uma transição rápida, fizemos as aproximações, as jogadas de linha de fundo e começaram não só a surgir os gols, como a ficar uma equipe perigosa nessa situação. Aí teve momentos que a gente readquiriu o controle do jogo, trabalhamos essa situação. Hoje fizemos as substituições em cima na situação daquilo que os jogadores estavam sentindo, mais desgastados. Mas é assim, eu acho que o importante é você estar preparado, você estar ciente de que você pode entrar no jogo a qualquer momento, e eu acho que isso que aconteceu. Então hoje a entrada do Evandro, a entrada do Cáceres e próprio Ícaro demonstrou uma equipe que realmente está concentrada, treina nessa situação, aconteceu, a gente trabalha até um pouquinho às vezes no improviso, né, pela situação da gente não ter ainda os jogadores inteiros, aptos, até pelo início forte de jogos que nós temos no campeonato. Mas assim, uma vitória que nos traz muito mais confiança, segue o trabalho com tranquilidade e todo o grupo dos jogadores está de parabéns, porque é importante, né, você jogar dentro de casa, tendo o apoio que sempre do nosso torcedor, e o torcedor poder ir alegre para casa e poder retornar com mais força na quinta-feira. Ô Kleina, você falou mais dos jogadores que substituíram outros que estavam em campo, principalmente no segundo tempo, mas e o time que iniciou com a volta aí do Ceará, a presença do Lucas Claro também, diferentemente no jogo de hoje, o time mesmo assim com o Dudu do meio para frente, se aproximando dos atacantes, ele ficou menos exposto, você entende desta forma? E é uma tendência essa manutenção de equipe, embora com a volta do Negueba aí futuramente e outros jogadores também? Olha, eu entendo, né, que para você ter um entrosamento de uma equipe, você tem que ter um conjunto e uma sequência de jogos para esses atletas. O Dudu estava acontecendo isso, infelizmente, no início do jogo contra o Grêmio, lá ele tomou 2 pancadas, que foi tomar pontos nos 2 pés, e isso atrapalhou um pouquinho, vamos dizer assim, a sequência que ele ia ter. Eu vejo no Dudu, dentro da característica do grupo, um armador, um jogador dinâmico, um jogador que faz não só uma função centralizada, mas também vindo pelos lados e dando a liberdade para que ele possa criar, e tem um bom passe, né? Então, a finalização dele hoje aí nada mais é do que um trabalho que ele mesmo procura, a gente tenta passar para ele ter mais ambição, arriscar mais de fora da área. Então, acho que isso é competência de todos os atletas, principalmente as características dele. Agora a gente tem que rever, né? Avaliar, ver como é que a gente pode formar a equipe contra o Rio Branco. Espero que esses jogadores que saíram tenham as condições normais. Claro que me preocupa mais o Kleber, né? O Kleber, ao meu ver, está passando, acho que o melhor momento dele dentro do Curitiba. Os números dele são altamente positivos. É o maior artilheiro do Brasil hoje dos regionais, né? Não sei se o Fred hoje fez gol ou não, mas não sei se o Fred alcançou ele. Mas o que eu vejo é um momento especial, ele com a equipe, o jogador que nos dá uma condição de a gente trabalhar bem essa parte ofensiva. Mas enfim, aí você tem que trabalhar com o grupo, ver a situação que a gente pode. Agora, você poder repetir uma equipe, eu entendo que sim. O Negueba é um jogador que a gente sabe que começou o campeonato, infelizmente teve uma lesão. Vamos ver como é que ele retorna no treinamento amanhã. Amanhã de manhã a gente já vê os treinos desses que chegaram também, para que a gente possa poder fazer um grupo coletivo. O Lucas, ao meu ver, não comprometeu, foi simples, como ninguém, um jogador já experiente, jogou um pouquinho para o lado esquerdo, mas no histórico, quando nós perdemos o Juninho lá, a gente foi ver, ele já fez essa função com o próprio Alisson para o lado esquerdo. Então, achei que trabalhou bem essa situação. Na ausência do Alisson, trouxe o Ícaro, que faz esses treinamentos de zagueiro para o lado esquerdo. Só trocamos o lado do Lucas e
continuou a mesma seriedade. Eu acho que tem que ser assim. Ter a mesma seriedade contra o Rio Branco, um jogo difícil, mas se a gente manter essa atitude, o Curitiba fica cada vez mais forte. Gilson, na saída do campo, o Kleber disse que é bom às vezes levar umas porradas, foi o termo que ele usou, para aprender. Ele disse que ouviu muitas críticas por conta do ano passado, das cirurgias, das lesões, de ter sido pouco utilizado, e quando foi utilizado realmente não rendeu tanto. Mas o Curitiba optou por renovar com ele. Eu queria saber qual foi a tua participação nisso, se foi opção tua também, para chegar nesse momento que ele vive hoje de 8 gols em 5 jogos do Campeonato Paranaense. Olha, a minha parcela é muito pouca. Eu acho que a minha parcela vem dentro do trabalho. O que eu pedi para ele, realmente ele está nos ajudando, que é ficar mais na área, ter a presença. Eu conversei com ele e falei para ele, quando nós jogávamos contra o Kleber, qual que era a dificuldade. O zagueiro sofre demais, porque ele consegue parar muito bem essa bola, ele gosta do contato, ele tem condição para isso, gira, sabe jogar. Agora, quando ele veio para o Curitiba, ele fazia 2 anos que ele não fazia uma pré-temporada. E ele veio realmente para ajudar e foi de grande valia. Já vista que o Curitiba mantém na elite, pelo trabalho que ele fez, junto com os outros atletas, claro, mas ele fazendo um pouquinho fora da sua situação. Ele jogava um pouquinho mais fora da área para o Henrique Almeida centralizar. E hoje a gente está fazendo um pouco diferente. Não que a gente também não vai deixar dar essa liberdade para que ele jogue. Eu acho que o Curitiba acertou na renovação. Ele sempre foi artilheiro, sempre foi goleador. Claro que a gente quer manter o trabalho, manter o foco, os pés no chão, mas também falar desse momento especial dele, né? E todo mundo ficar feliz, não só pelos gols, mas a maneira que fez os gols, né? O primeiro gol brigando junto com o goleiro, depois uma pintura de gol, aquilo ali são para poucos, né? Para fazer um gol daquele. Então, acho que as críticas, ela vem para todos quando a gente oscila, quando a gente tem uma queda. Eu acho que o lastro que ele teve da preparação física esse ano, na pré-temporada, eu acho que isso está deixando ele que ele voltasse a ser aquele jogador que nós sempre conhecemos. Então, é um trabalho num conjunto, mas muito mais a escala, o mérito total do trabalho do Kleber. Ô Gilson, e assim, quando tem aquela conversa na apresentação, você acaba conversando com todo o elenco, né? E aí todos têm a liberdade de falar também. O que o Leandro fala? Porque o Leandro, de novo, hoje foi um jogador participativo, criou oportunidades e aí meteu bola na trave, a bola não está entrando com ele. Ele tem reclamado muito? Ele está trabalhando muito. Sabe que a gente... Eu falei com ele assim, ó. Kleber, você teve... o Leandro, você teve várias situações de gols contra o Toledo. E você não eu posso te falar que eu te conheço, porque você foi nosso artilheiro na época lá em São Paulo. Parece que quando ele perde o primeiro gol aqui, parece que ele está perdendo a confiança. E aí começa a gerar uma ansiedade. A jogada que ele fez, se ele está numa situação favorável, se a bola é com o Kleber, é gol. Né? Pelo momento está passando o Kleber. Então eu falei para ele ter atenção na sociedade e também começar a ver se tem um companheiro melhor posicionado. Eu entendo, né? O Kleber, a gente vê que ele não fez o gol, mas o que ele correu, o que ele se entregou, né? Então tem que analisar tudo isso. Eu acho que ele está no crescimento. Como ele foi emprestado ano passado para o Santos, ele foi pouco utilizado. Também o time do Santos se encaixou com aqueles meninos jogando daquela forma, ele não jogou. Ele está adquirindo a forma dele aqui, o ritmo de jogo. Mas eu acho que ele vai desencantar, um jogador super inteligente, está focado, comprometido. Mas é claro, né, a gente tem cobrado um jogador que tem essa qualidade. Ele mesmo está se cobrando, ficou chateado até no último jogo que nós perdemos lá. Mas é assim, ainda bem que a gente pôde reagir, recuperar, e a gente vai fazer de tudo que o Leandro possa vir fazer os gols dele aqui, que eu tenho certeza que a torcida vai ver que é um grande jogador. Gilson, você falou instantes atrás a respeito de fazer uma avaliação dos jogadores, até dos recém-chegados, e para a torcida Coxa Branca nesse momento, saber exatamente da situação do Ortega, tecnicamente e fisicamente, para poder ser utilizado, e ainda tem toda a questão burocrática do Nery Barreiro e também do César Benítez, que é que o torcedor do Curitiba pode ouvir do treinador hoje a respeito de utilizar esses jogadores futuramente. Olha, o Benítez, né, o César Benítez e o Barreiro treinaram esse final de semana, passaram pelo protocolo médico, né? Amanhã que a gente vai ter uma reunião junto com a fisiologia, a parte médica, para realmente passar as avaliações, de que maneira que a gente vai trabalhar. Acredito que um ou outro já esteja uma condição até melhor, porque na condição física, mas vamos esperar o relatório
para a gente poder implementar e ver de que maneira que a gente vai fazer a programação. O Ortega já é um pouco mais avançado, né? Já está trabalhando mais. Até conversei agora ali com o professor Robson. Essa semana era uma semana de polimento para o Ortega. Então a gente vai ver de que maneira, para a gente também ter a precaução. Vamos ver de que gravidade que vai ser a lesão do Kleber. Espero que seja a mínima possível. Mas também, ao mesmo tempo, quero conversar, ver as condições. Porque se você for falar com o atleta está louco para estrear e jogar. Mas eu preciso respeitar todas as avaliações, até porque a gente tem um ano pela frente. E às vezes a gente se empolga, faz uma estreia, perde 2 goleadores aí numa semana só e a gente fica ruim. Mas se tiver um percentual maior, né, se a preparação física, que aliás estão fazendo um trabalho espetacular, que esse excesso de jogos aí, a manutenção, a administração, se não é feito com muita competência, a gente tem muito mais dificuldade. Então vamos fazer a reunião amanhã de manhã com o Robson e ver que as condições do Ortega. Se tiver condições, de repente podemos ter uma surpresa aí para quinta-feira, senão nós estamos trabalhando com os garotos, já aí muda um pouquinho a característica, né? Não adianta só centralizar, vou ter que trabalhar com uma mobilidade para ver de que maneira também a gente pode ser uma equipe competente na quinta-feira contra o Rio Branco. Gilson, do meio para frente, nesse início de temporada, você já testou ali algumas opções, né, algumas variações, e hoje você teve a opção de colocar o Leandro mais pela direita, o Dudu mais pelo meio, o Juan mais pela esquerda e o Kleber avançado. Foi a formação dos 4 homens de frente que mais te agradou até agora? Eles trabalharam bem, como eles trabalharam bem a primeira semana, né, contra o Cascavel e o Foz, como nós também trabalhamos bem, os 3 atacantes contra o Grêmio, e como nós tivemos dificuldade contra o Internacional e com o próprio Toledo. Olha, eu vejo assim, né, quando nós analisamos a equipe do Operário ela é uma equipe forte fisicamente e de estatura alta. Então nós sabíamos que era um jogo de contato, tanto é que eles começaram o jogo com uma marcação baixa. E aí eu acho que os 4 da frente, como você falou, nós trabalhamos com essa movimentação e ali dificultou os volantes, tanto o Chico quanto o Lucas, para fazer o encaixe da marcação, e a gente começou a expor os zagueiros deles, né? E quando a gente começou a expor, a gente começou a criar jogadas e começou a sofrer faltas ali. A hora que nós fizemos o gol, que o time deles começou a sair mais para o jogo, ele abaixou um pouquinho o Lucas para fazer uma saída de 3, nós tivemos um pouquinho de dificuldade, porque a hora que nós roubávamos a bola, o Leandro lá na intermediária defensiva, o próprio Dudu, nós ficamos longe do Kleber. Invertemos a situação ali para o Juan vir para dentro, empurramos o Leandro mais próximo, aí voltamos a ter o controle. Então, acho que os 4 fizeram uma partida interessante no nível tático. Eu acho que souberam usufruir bem a técnica deles, né? Tivemos boas jogadas ali, tem uma jogada até que nós tivemos uma saída com o Lucas Claro, uma jogada muito de movimentação e quase estourou para fazer um gol coletivo. Então, tem que continuar assim com essas movimentações, quando pegar a equipe que marca baixo, e depois a gente tem que entender, eu acho que a equipe teve essa maturidade, nós tivemos a humildade de, mesmo com um atacante com qualidade técnica, marcar lá atrás o Operário. E eu acho que é uma formação que nos rendeu, nos deu confiança. Se puder repetir, a gente vai repetir.